Você sabia que existem pecados descritos na Bíblia que são considerados imperdoáveis? Existem 3 pecados que, segundo as Escrituras Sagradas, Deus não perdoa. Esses atos que, de acordo com a Bíblia, são imperdoáveis. Já se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. Vamos falar sobre um dos pecados mais sérios e assustadores mencionados na Bíblia: o pecado contra o Espírito Santo. Você já ouviu falar que existe um pecado que Deus nunca perdoa, não importa o que aconteça? No Novo Testamento, em Mateus capítulo 12, versículos 31 a 32, Jesus nos dá uma mensagem muito forte. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas o que isso realmente significa? Esse pecado acontece quando alguém rejeita de propósito a verdade de Deus, ignorando a ação do Espírito Santo, que é o poder de Deus que nos guia, consola e nos mostra a verdade. Imagine ver claramente a luz de Deus e ainda assim escolher se afastar dela. Foi exatamente isso que alguns líderes religiosos fizeram na época de Jesus, quando disseram que os milagres que ele realizava eram obra de Satanás, mesmo sabendo que eram feitos pelo poder de Deus. Isso foi uma escolha consciente de rejeitar a verdade, mesmo sabendo que era a verdade. Esse pecado é tão sério porque é como uma rebelião completa contra Deus. Quando alguém decide rejeitar o Espírito Santo dessa forma, está fechando o coração e não deixa espaço para se arrepender. É como se a pessoa dissesse: "Eu sei que é verdade, mas eu não quero aceitar." E isso faz com que essa pessoa se afaste de Deus de uma maneira definitiva, sem chance de voltar atrás. Rejeitar o Espírito Santo é também rejeitar o plano de salvação de Deus. É como negar a ajuda que Ele está oferecendo para nos salvar. Por isso, esse pecado é visto como algo sem volta, uma decisão que coloca a pessoa fora do alcance do perdão de Deus, porque foi uma escolha consciente e teimosa de não aceitar sua graça. Quem estaria disposto a correr esse risco? Outro pecado que a Bíblia parece considerar imperdoável é o de Judas Iscariotes. Antes de mais nada, se você quer aprender como ler a Bíblia de forma simples e fácil, embarque em uma jornada incrível pela palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, explicada de maneira fácil e profunda. Clique no primeiro link na descrição e entenda a Bíblia de forma simples e fácil hoje mesmo. Que foi um dos discípulos de Jesus e acabou traindo-o. Judas era um dos 12 escolhidos por Jesus para segui-lo e aprender com ele, mas, em um momento crucial, ele decidiu entregar Jesus às autoridades por 30 moedas de prata. Esse ato de traição é visto como extremamente grave. E, embora o Novo Testamento não diga claramente que o pecado de Judas seja imperdoável, a seriedade do que ele fez e as consequências que enfrentou indicam que sim. Em Mateus 26:24, Jesus diz: "O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para ele se não tivesse nascido." Essas palavras mostram o quanto o ato de Judas foi terrível aos olhos de Jesus. Judas não traiu Jesus apenas por impulso ou em um momento de fraqueza. Ele teve várias oportunidades para repensar suas escolhas e mudar de caminho, mas decidiu seguir em frente com a traição. Trair alguém que confiava nele, especialmente Jesus, que só fez o bem e o acolheu como discípulo, é considerado um exemplo de deslealdade extrema e falta de fé. Depois de trair Jesus, Judas acabou tirando sua própria vida, e ele fez isso sem buscar perdão de forma genuína. A Bíblia também diz que, antes da traição, Satanás entrou em Judas. Isso significa que Judas se entregou totalmente ao mal e rejeitou a bondade, tornando seu pecado ainda mais grave. Essa escolha consciente de Judas em rejeitar o bem e ceder ao mal mostra a profundidade de sua decisão. Deus sempre nos dá a chance de nos arrependermos e mudarmos de vida, mas Judas escolheu ignorar essas oportunidades.
Essa história nos serve de alerta sobre o perigo de endurecer o coração e não buscar a misericórdia divina. Por fim, temos a história do pecado de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Essa história está no livro de Atos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Ananias e sua esposa Safira venderam um terreno e combinaram entre si guardar parte do dinheiro para eles. Mas disseram aos apóstolos que estavam entregando tudo o que ganharam com a venda. Eles queriam aparentar ser mais generosos do que realmente eram. Então, Pedro confrontou Ananias e perguntou: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos 5:3. Após essa mentira ser revelada, tanto Ananias quanto Safira caíram mortos imediatamente. Isso mostra que mentir ao Espírito Santo traz consequências muito sérias e que naquele caso não houve chance de arrependimento. Esse acontecimento foi muito importante para os primeiros cristãos, porque deixou claro o quanto é fundamental ser honesto e transparente em nossa fé. A ação de Ananias e Safira não foi apenas uma mentira qualquer, mas uma tentativa de enganar os apóstolos e, acima de tudo, enganar a Deus. Eles quiseram parecer mais santos e fiéis do que realmente eram, e esse comportamento trouxe consequências drásticas. Quando Pedro confrontou Ananias e Safira e eles morreram logo em seguida, isso serviu como um aviso assustador para todos sobre como é importante viver uma vida de integridade e sinceridade. O impacto desse acontecimento foi tão grande que causou um profundo temor e respeito pelo poder do Espírito Santo em toda a comunidade cristã. Esse episódio nos ensina que a integridade espiritual e a honestidade são essenciais para quem quer seguir o caminho de Deus. Não podemos brincar com a santidade de Deus. Tentar enganar ao Senhor ou agir de forma desonesta pode levar a consequências muito graves, como aconteceu com Ananias e Safira. Essa história também nos faz refletir sobre o quanto somos sinceros em nossa fé e como tratamos o Espírito Santo em nosso dia a dia. Devemos sempre lembrar que Deus conhece o nosso coração e espera que sejamos verdadeiros com Ele e com os outros. Esses 3 pecados, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a traição de Judas Iscariotes e a mentira de Ananias e Safira, são exemplos poderosos de atos que, segundo a Bíblia, levam à perdição eterna, sem perdão. Esses exemplos nos lembram da seriedade com que devemos tratar nossa fé e honestidade perante Deus. Se você achou este tema fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes como este. Até a próxima! Antes de mais nada, se você quer aprender como ler a Bíblia de forma simples e fácil, embarque em uma jornada incrível pela Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, explicada de maneira fácil e profunda. Clique no primeiro link na descrição e entenda a Bíblia de forma simples e fácil hoje mesmo.